Na aula passada, a gente viu aplicações de diodos como retificador, como por exemplo o retificador de onda completa, o retificador de meia onda, e o uso de diodos como reguladores de tensão, e também o caso do diodo Zener. Nesta aula, iremos ver mais casos de aplicações de diodos, como por exemplo, circuitos limitadores de tensão, deslocadores de tensão e de nível, e circuitos dobradores de tensão. Então, inicialmente, os circuitos limitadores de tensão. Aqui na figura esquerda é apresentado um gráfico de tensão de saída em função dessa tensão de entrada, onde uma região compreendida entre esses dois valores, L menos K e L mais K, tem-se que a relação entre elas é linear, com coeficiente igual a K. O L menos sobre K é chamado de limiar inferior de atuação do circuito, enquanto que o L mais sobre K é o limiar superior de atuação desse circuito. Para valores de tensão na entrada maior que esse limiar, a tensão de saída era limitada em L+, que é o limitante maior para a saída. Quando a tensão de entrada é menor que o limiar, L- sobre K, a tensão de saída será igual a L-, que é o limitante menor para a saída. Então, por exemplo, se eu tivesse uma senoide, aqui dado pela figura, pelo traço em preto, com a atuação desse circuito limitador, as tensões iriam ser cortadas para valores maiores que L+, e valores menores que L-, obtendo-se aqui a onda em azul. Uma forma de obter-se um circuito limitador é apresentado aqui à esquerda, no qual possui uma tensão de entrada, um resistor em série com diodo, e a tensão de saída é obtida a partir do diodo. Nesse caso, a gente pode inferir que quando VI for maior que 0,7, o diodo irá conduzir, no caso da gente utilizar um modelo de diodo com queda de tensão constante igual a 0,7. Então, se VI for maior que 0,7, para esse caso, o diodo irá conduzir e V0 será igual à tensão do diodo, que é igual a 0,7. Quando VI for menor que 0,7, não haverá condução de corrente pelo diodo, logo não haverá condução de corrente pelo circuito. Desta forma, Vout será igual a VI, já que sobre o resistor não passa corrente. Então, para a gente desenhar o gráfico da relação da tensão de saída pela tensão de entrada, para valores de VI maiores com certo linear, que é 0,7, o valor de tensão de saída é igual a 0,7. E para valores de menor, ele possui relação linear, Vout igual a VI, então nesse caso o coeficiente K é igual a 1. Para alguns circuitos, essa dedução pode ser simples, porém, quando o circuito começa a ficar um pouco maior e complicado, não é tão fácil de encontrar esses limiares e os valores limitados. Então, vou resolver novamente esse mesmo circuito, utilizando-se equacionamento, para obter a resposta de forma mais sistemática. Para todos os casos que tivermos circuitos com diodos, a melhor forma de resolvê-las é sempre resolver o circuito para duas situações. A primeira com a chave com diodo em condução e com diodo em aberto. Então, aqui a primeira condição, temos o diodo em aberto. Neste caso, como não há passagem de corrente, a gente pode escrever que Vout é igual a VI, e é sempre importante escrever uma corrente no resistor, que é a corrente da fonte, nesse caso, corrente igual a zero. Isso, vamos colocar o gráfico aqui, tensão de entrada pela tensão de saída, tensão de saída pela tensão de entrada, onde Vout é igual a VI. Agora, segunda situação, teremos o diodo. Então, nesse caso, o Vout é igual a 0,7 e a corrente aqui no é igual a VI menos Vout,
sobre R. Então, vou escrever aqui igual, embaixo, a equação para o estado do diodo fechado. Aqui o gráfico para essa situação. E para a gente encontrar, então, o gráfico, o ponto de transição entre o diodo aberto para o diodo fechado, a gente está interessado em encontrar o ponto de intersecção entre essas duas curvas. A gente pode entender essa ponto de intersecção como um momento logo antes do diodo que estava aberto fechar. Então, eu estou lá, por exemplo, com 0,699 volts, o diodo não está em condução. Quando eu vou para 0,7 volts, ele entra em condução. Como a diferença é muito pouca, a gente pode assumir que a corrente, para esses dois casos limites, quando a diferença, o dV, se torna infinitesimamente pequeno, a corrente é igual. Então, podemos igualar a corrente igual a zero com a corrente I igual a VT menos 0,7 sobre R. Então, aqui está. Disto, a gente encontra que o VI é igual a 0,7. Então, a situação limite, a fronteira entre as duas regiões, ocorre exatamente para VI igual a 0,7. Então, podemos plotar o gráfico sabendo desse valor e da análise do circuito. Aqui temos um caso um pouco mais complicado, no qual, além do circuito limitador, a gente tem uma resistência na saída, que irá drenar uma corrente. Para esse caso, quando o diodo está em aberto, a gente tem que a corrente no circuito será igual à tensão na entrada dividido pela resistência total do circuito, que é o R mais RL. Então, aqui. E nesse caso, Vout será igual ao divisor resistivo entre o RL e o R, com a tensão caindo no RL. Então, Vout é igual a tensão na entrada vezes RL sobre R mais RL. Para a segunda situação, quando o diodo está fechado. Como o diodo está fechado, temos aqui, usando aquela tensão constante igual a 0,7, temos que Vout é igual a 0,7. Já a corrente aqui no resistor, a gente tem que será igual a tensão na entrada menos o 0,7 dividido apenas pela resistência R. Seguindo o mesmo procedimento anterior, a gente pode igualar as duas correntes, conforme está aqui, e iremos encontrar que o VI limiar da condução, é igual a 0,7 vezes R mais RL sobre RL. Então, aqui está o nosso gráfico, situação parecida com a anterior, o gráfico é para valores menores. Essa situação antes do limiar, a gente vê que Vout é igual a VI vezes um coeficiente angular. Esse é o coeficiente angular desta reta. Para região maior que o limite de transição entre região aberta e fechada, a gente tem que Vout é igual a 0,7 constante. Continuando a análise dos circuitos limitadores, temos aqui uma segunda configuração no qual o diodo está colocado de forma inversa da configuração anterior. Neste caso, para que haja condução do diodo, é necessário que a tensão neste ponto, a tensão no cátodo do diodo, seja menos 0,7 em relação ao ânodo do diodo. Para isso, a tensão limiar de condução de VI será igual a menos 0,7. E a partir desse ponto, Vout será igual a menos 0,7. Quando VI é maior que menos 0,7, tem esse comportamento linear, com coeficiente igual a 1, conforme a situação anterior. Nessa terceira figura, temos uma configuração com um par de diodos e antiparalelos. Nessa configuração, tem-se a soma dessas duas configurações, no qual, para tensão maior que 0,7
esse diodo irá conduzir, limitando Vout a mais 0,7, e quando Vin é menor que menos 0,7, este segundo diodo irá conduzir e levar Vout para menos 0,7. Uma quarta configuração, parecida com aquela nossa primeira, é com a inserção de uma fonte em série com diodo. Neste caso, o que ocorre é um deslocamento do nível do limitante superior. Para que ocorra a condução do diodo, a tensão nesse ponto tem que estar 0,7 volts acima da tensão nesse ponto. Como aqui está em 5 volts devido à fonte de tensão, Vin tem que ser maior que 5,7 para ocorrer condução. Então está denotado aqui, quando isso ocorre, Vout é igual a 5 volts mais 0,7, e para valores menores que o limitante tem-se igual à configuração anterior, no qual Vout é igual a Vin. Por fim, temos uma última configuração que é parecida com a dos diodos em antiparalelos, só que usando Zeners. O Zener, quando polarizado reversamente, ele conduz com uma queda de tensão fixa igual a Vz. Porém, quando polarizado diretamente, ele se comporta como um diodo normal. Então, para tensões de VI positivas maiores que um certo limiar, a gente terá a condução desse diodo Zener, de forma que V0 seja igual a tensão no Zener mais a tensão nesse outro diodo, que irá se comportar como um diodo comum. Já para um valor de tensão de entrada suficientemente negativa, acima do certo limiar, ocorrerá a condução de corrente nesse sentido anti-horário, no qual o diodo Z2 irá se comportar como um diodo comum e o diodo Z1 irá se comportar como um diodo Zener. Então, para que ocorra esse limiar, a tensão aqui na entrada tem que ser igual a menos a tensão do Zener mais 0,7. Então, temos aqui esse outro ponto. Entre essas duas regiões, por exemplo, para quando a tensão de entrada é igual a zero ou próximo de zero, a tensão de saída é igual à tensão de entrada. Então, recapitulando, vamos fazer de conta que a tensão no Zener 2 é igual a 5 volts. Quando a tensão de entrada é igual a 5,7, a gente terá condução nesse sentido, de tal forma que o diodo Z1 se comporte como um diodo normal, com queda de tensão de 0,7, e o diodo Z2, como diodo Zener reversamente polarizado, terá uma queda de tensão de 5 volts. Para finalizar aqui, eu deixo um exemplo para realizar em casa, igual à configuração anterior, só que com uma carga conectada à saída, que irá drenar uma certa corrente. Então, para resolver esse sistema, é necessário equacionar aqui a corrente sobre o resistor R e igualar o ponto de condução entre os instantes que o diodo Z1 e Z2 conduzem e o ponto em que eles deixam de conduzir. Isso tanto para valores positivos como valores negativos de tensão. Para finalizar aqui, temos o gráfico da tensão de saída por tensão de entrada, no qual verifica-se que ela não é completamente limitada por um certo valor. Isso ocorre porque, conforme aumenta a tensão de entrada, espera-se que aumente também a tensão sobre os diodos que estão em série com o circuito. Como a corrente no diodo é a função da tensão sobre o diodo, haverá um aumento dessa corrente. E como a resistência em série com o diodo não é nula, ela tem um certo valor pequeno, mas não nula, haverá uma queda de tensão sobre essa resistência, que fará com que V0 aumente em função de VI. A segunda aplicação apresentada será circuitos deslocadores de tensão. Então, aqui temos um circuito no qual uma fonte de entrada VI é conectada em série com um capacitor e um diodo. Esta configuração é parecida com um de retificador de meia onda, porém notem que o capacitor e o diodo estão em posições invertidas.
Neste caso, a tensão de saída é obtida sob o diodo. Para exemplificar a operação no circuito, iremos utilizar uma forma de onda retangular com valor inferior igual a menos 6 volts e valor superior igual a mais 4 volts. Iniciando a análise do circuito para o ponto igual a menos 6 volts, a gente tem que, como o capacitor era um curto, inicialmente, a tensão neste ponto será igual a menos 6 volts, logo o diodo estará polarizado diretamente, já que aqui tem o 0 e aqui menos 6. Desta forma, a tensão de saída será igual à tensão reversa sobre o diodo. Vamos utilizar o modelo de diodo com queda de tensão nula. Então, para V igual a menos 6 volts, Vout igual a 0 volts. Ainda nesse caso, como aqui será um curto, teremos a condução de corrente entre a fonte VI, passando pelo diodo, e o capacitor. Dessa forma, o capacitor irá se carregar com a tensão da fonte, que será igual a 6 volts, quando utilizada a denotação com o cátodo do capacitor posicionado neste ponto. No instante seguinte da operação, quando a tensão na entrada vai para mais 4 volts, temos que a tensão nesse ponto será igual à soma de VI com VC. Como VC já está carregado em 6 volts, a tensão de saída será igual a 10 volts. Nesse caso, o diodo estará reversamente polarizado e não conduzirá corrente. Notem, então, nesse caso, que esse circuito ele atua de forma a limitar o valor da tensão, impedindo que a saída atinja valores negativos. Esse circuito ele pode também ser utilizado em algumas aplicações no qual deseja-se restaurar um nível DC após a perda dele, devido, por exemplo, a um acoplamento capacitivo ou acoplamento AC. Desta forma, esse circuito pode ser chamado também de restaurador de nível DC. Ele é muito usado em transmissão de radiofrequência, no qual um sinal alternado ele pode ter o seu duty cycle modulado. O duty cycle, no caso, é o tempo de trabalho, que é o tempo, porcentagem do tempo que a onda fica em nível positivo. Usando essa técnica de modular o duty cycle do sinal AC, é possível carregar uma informação na onda transmitida. Para interpretar essa informação, é necessário processar esse sinal, que pode ser feito de forma bem simples, utilizando o circuito restaurador de nível. O mesmo circuito de clamper de tensão pode ser utilizado também quando a fonte da entrada é uma onda senoidal. Então temos aqui no gráfico de baixo a entrada Vin. Vamos analisá-la inicialmente para esse período no qual V é maior que zero. Como no caso anterior, para V maior que zero, o diodo se comportará como um circuito aberto. Então, Vout será igual a Vin. Então, Vout igual a Vin. No instante posterior, quando Vin passa para valores negativos, de 0 até menos Vp, temos aquela situação no qual o diodo se comporta como um curto, tensão de saída será igual a zero, e o capacitor irá se carregar com a tensão VI, irá se manter nesse valor. No instante seguinte, a tensão na entrada começa a aumentar a partir de menos Vp, teremos que a tensão na saída será igual a tensão na entrada mais a tensão Vc, que no caso é fixa em mais V de pico. Portanto, a tensão de saída a partir desse ponto, representado nesse gráfico aqui que eu estou apontando, ela começa a aumentar, até que a tensão de entrada atinja mais Vp. Quando a tensão de entrada é mais Vp, temos que a tensão de saída será mais Vp, que é igual a mais 2Vp. Dessa forma, essa configuração ela irá atuar movendo o nível DC do circuito, que estava aqui em 0 volts, irá mover para um valor médio de mais V de pico.
Da mesma forma, podemos construir um circuito semelhante, porém com o diodo invertido. Neste caso, a condução de corrente irá ser nesse sentido e o capacitor será carregado com o valor positivo neste ponto. Consequentemente, Vout será igual a VI menos VC. Aqui na figura, então, a gente tem um caso semelhante, no qual a tensão de saída será deslocada para menos Vp em relação à tensão de entrada, atingindo o pico máximo negativo em menos 2 Vp. Uma terceira aplicação de circuitos com diodos apresentados será os circuitos chamados multiplicadores de tensão. Então, inicialmente, vamos primeiro analisar o comportamento de um circuito chamado divisor capacitivo. Então, aqui quando a gente tem um capacitor entre a fonte de entrada e a saída, a gente tem que a variação na tensão de saída é igual à variação na tensão de entrada. Quando temos um circuito série formado por C1 e C2, a gente irá encontrar que a tensão de saída será igual a C1 sobre C1 mais C2 vezes a variação da tensão de entrada. Então vamos supor que C1 e C2 sejam iguais, igual, por exemplo, 1 microfarad, e eu aplico uma tensão de entrada com amplitude de 20 volts. A variação na tensão de saída, ou a amplitude da tensão de saída, será igual a 1 dividido por 1 mais 1, vezes 20, que é igual a metade de 20, que é igual a 10. Então, agora vamos apresentar o circuito duplicador de tensão. Ele é composto de uma fonte de tensão senoidal, um capacitor C1, um diodo D1. Notem que esse trecho aqui, ele constitui um circuito deslocador de nível, conforme visto anteriormente. Na sequência, esse circuito é ligado a um diodo D2 e C2. Notem que essa segunda parte do circuito irá funcionar como um circuito retificador. Então, para iniciar a análise desse circuito, vamos adotar que essa fonte senoidal ela se inicia em 0 volts com uma defasagem de 180 graus. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho a forma de onda na tensão de entrada de 0 volts indo em direção a valores negativos até menos V de pico, que no caso vamos utilizar uma forma de onda senoidal com 10 volts de pico. Nos gráficos abaixo é apresentada a tensão no capacitor C1, notem a polarização de VC1, e no terceiro gráfico a tensão de saída V0, tomada neste ponto. Então, quando a tensão de entrada, a partir de 0, caminha para valores negativos, a gente tem que o diodo D1 se comportará como um curto, assim como no circuito deslocador de nível. Então, o capacitor C1 irá se carregar com a tensão V1. Então, note aqui no gráfico que VC1 se carrega de 0 até V de pico de 10 volts. Nesse mesmo instante, como a tensão nesse ponto aqui ela é negativa, o diodo D2 estará reversamente polarizado, então o circuito estará aberto. Logo, a tensão de saída será igual a 0 volts. No instante seguinte, a tensão de entrada parte de menos V de pico e caminha para valores positivos até atingir V de pico. Nesta situação, temos que a tensão nesse ponto será igual à tensão de entrada mais a tensão de VC1, que inicialmente está em mais V de pico. Nesse caso, como anteriormente exemplificado, o diodo D1 estará reversamente polarizado, portanto não haverá condução de corrente. Já o diodo D2, como aqui haverá uma tensão positiva, maior que 0, haverá um curto. Esse circuito ele é igual ao circuito divisor capacitivo apresentado anteriormente. Então, se C1 e C2 tiverem mesmos valores, por exemplo, 1 microfarad, a tensão de saída a amplitude da tensão de saída será igual à metade da amplitude da tensão de entrada. Então, tenho aqui que a amplitude variou de
menos 10 até mais 10, então a amplitude foi 20 volts, então a tensão de saída variou de 0 até 10 volts. Se aqui varia de 0 a 10, a tensão em VC1 também tem que variar no sentido contrário, de 10 até 0 volts. No instante seguinte, a tensão de entrada parte de mais V de pico para valores negativos, até atingir, por exemplo, 0 volts. Durante essa situação, o capacitor aqui ele vai estar descarregado, então valores positivos irá fazer com que esse diodo seja reversamente polarizado. Como o capacitor C2 está carregado nesse instante com V de pico de 10 volts, também o diodo D2 não irá conduzir. Então a tensão em VC1 e V0 se mantém constante. Somente quando a tensão de entrada atinge 0 volts e caminha em direção negativa, é que retornamos àquela situação inicial em qual o capacitor C1 volta a se carregar com a tensão de Vp. E V0 se mantém constante. No instante seguinte, vamos analisar apenas o caso de 0 volts, de menos V de pico até 0 volts, teremos que também não haverá condição de corrente nem pelo diodo D1, nem pelo diodo D2, já que o capacitor C2 está já carregado com mais V de pico. Somente quando a tensão de entrada atingir 0 volts e caminhar para valores positivos, é que a tensão neste ponto será igual à tensão de pico mais um valor maior que zero, portanto a diferença de tensão entre aqui e aqui será positiva. Nesse caso a gente volta a ter aquele esquema de divisor capacitivo, no qual agora a diferença de amplitude será de 0 até mais V de pico. Então, a tensão transferida para a entrada será metade de V de pico, que será 5 volts. Então, V alto se carrega de mais 10 até mais 15. No instante seguinte, temos então que o diodo conduzirá e a tensão se manterá constante. Se a gente repetir o ciclo, iremos notar que para cada um desses ciclos, a variação na tensão de saída irá aumentar pela metade do valor anterior. Então, inicialmente, ela variou Vp, depois Vp sobre 2, Vp sobre 4, Vp sobre 8, de forma que, infinitesimalmente, a gente tem aqui que a variação total, ao longo de todos os ciclos, seja igual a 2 Vps, de forma a duplicar a tensão. Notem que da mesma forma, como a variação na tensão de saída ela vai cair na metade, a variação na tensão de C1 também vai variando para metade a cada ciclo. Por fim, circuitos deslocadores e níveis são constituídos por uma fonte de entrada, uma tensão de saída, sobre a qual drenar uma corrente, e um diodo é colocado aqui em série com a fonte de entrada. Neste caso, a tensão de saída irá se deslocomover para um valor de menos Vd em relação à tensão de entrada. Por outro lado, nessa configuração da segunda figura, podemos utilizar uma fonte de entrada fixa, VCC, e nossa fonte Vin ela irá variar de forma senoide. Neste caso, como temos dois diodos colocados nessa seção no circuito entre Vout e Vin, teremos que Vout será igual a Vin mais 2 VD11, conforme a figura aqui. As referências desta apresentação foi o livro de Cedra, Microeletrônica, 7ª edição.